ele foi escrito pelo pastor coordenador do PEN, que é o Martinho Zonta, né? Martinho Zonta, vice-presidente de Educação Cristã da igreja, né? Ele é responsável por esta área da igreja, de educação cristã, de ensino, e de educação cristã, né? A escola dominical, né? A instrução de confirmandos, estudos bíblicos, ele é responsável por essa área, e foi ele quem elaborou, quem produziu o estudo bíblico de hoje. Mas vamos lá, irmãos e irmãs, vamos dar sequência, então, vamos orar, tá? Vamos orar, vamos invocar a presença de Deus e orar, tá? Senhor Deus, amado Pai Celestial, estamos aqui reunidos em Teu nome. Ó Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, venha estar conosco. Abençoe, Senhor, este momento especial em que estamos aqui reunidos para conversar, para estudar a Tua palavra. Abençoe, Senhor, essa live, que ela possa atingir seus propósitos, seus objetivos, que a palavra pode ser lida e estudada, refletida nessa noite, que ela possa edificar, ser edificante, para que ela possa produzir, de fato, efeito em nossos corações e mentes, isso se reverter também em ações, em obras, né? A fé e obras caminham juntas, é o grande lema, é o grande assunto do livro de Tiago. E abençoe, Senhor, cada um que está em casa, abençoe, Senhor, a mim também na condução deste estudo bíblico, e dê a mim sabedoria para conduzir este momento da melhor maneira possível, e dê aos nossos irmãos corações atentos para que possam aproveitar o máximo possível este momento. Oramos, Senhor, também por todos os que sofrem, pelos enfermos, pelos enlutados, que Tu possas consolar e ajudar a todos, e que nós também possamos ser usados para neste propósito, de acolher, de estender a mão, de ajudar aqueles que necessitam, aqueles que estão ao nosso redor. Fique conosco, Senhor, e nos abençoe, hoje e sempre. Oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito bem, irmãos e irmãs. Vamos, então, ao nosso momento de estudo bíblico. É importante que nós nos concentremos no tema, né? E vocês também podem aí pegar a Bíblia de vocês, para que possam acompanhar o tema bíblico, né? O trecho bíblico, aliás, e para que ele possa ter um bom aproveitamento. De preferência, ali desative as notificações alguém pode mandar mensagem, pode ligar, isso pode, às vezes, até tirar a nossa concentração, né? Se você está assistindo no seu celular, né? Talvez, se tiver computador, pode assistir, é melhor, talvez um pouco maior, né? Ou também, mesmo na TV, é possível assistir, tá? Então, vamos lá. Aflições e perseverança. Esse é o título do assunto, é o título do estudo bíblico, o assunto do dia. Então, o autor do estudo nos recomenda primeiramente, a lermos o texto, então, indicado para hoje, o texto sugerido por hoje, né? Para hoje, Tiago, capítulo 1, versículos 1 ao 4. Tiago, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Você pode pegar a sua Bíblia, e ler junto comigo, tá? Ou você pode também, vai aparecer na tela de você o texto, como o texto é curto, breve, hoje para facilitar, eu copiei o texto, vou então projetar ele na tela de vocês, tá? Então, este é o texto, tá? Então, vamos ler. Eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio saudações a todo o povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que, quando a sua fé vence as provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita,
a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Olha que interessante, né? Olha que interessante, que desafiador. E, então, são situações em que nós passamos na vida, né? Aflições, provações, e que essas aflições e provações, elas são importantes para nós. Ousaria dizer que as provações, as aflições, elas são até necessárias. Como assim, pastor? Né? Passar por aflição, passar por dificuldade é necessário? Parece contraditório, né? Parece que não é aquilo que nós esperamos como cristãos. Nós queremos paz, queremos tranquilidade, vida fácil, né? E ele diz aqui, Tiago diz assim, olha, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Como assim? Se você está sofrendo, se você está passando por dificuldade, aflição, problemas, fique feliz, né? Vamos entender, vamos ver o que isso quer dizer, tá? Então, depois nós vamos voltar novamente ao texto para entender um pouco mais. Vamos lá. Estão recebendo bem a imagem aí na casa de vocês? Acho que sim, né? Muito bem, então vamos lá. Agora, para a gente comentar, né? Qual é o destaque principal do texto de Tiago? Qual o destaque principal do texto de Tiago? Né? Desse texto aí, 1-4. Vamos voltar lá, né? Sintam-se felizes. Então, aflição, provação, perseverança. Esse é o destaque principal do texto, né? Então, ser feliz nas aflições. Ser feliz nas aflições, né? Qual o problema que os cristãos estavam enfrentando? Eles estavam enfrentando perseguições. Eles estavam enfrentando ameaças, eles estavam enfrentando pressões, e corriam risco de vida, eles eram ridicularizados, né? Então eles estavam enfrentando dificuldades, né? Eles estavam enfrentando dificuldades, não tinham vida fácil. Então, esse era o problema que eles estavam enfrentando, né? Então, o destaque do texto é para que eles, então, enfrentem com alegria essas dificuldades, né? Sejam alegres. E aí, o ponto terceiro aqui é, se os cristãos enfrentavam dificuldades, que motivo Tiago indica para se alegrarem? Qual é o objetivo das provações, né? Então, ele está dizendo aqui que os cristãos deveriam enfrentar as dificuldades com alegria, e ele dizia que as provações produzem perseverança, né? Ele dizia que as provações traziam ao povo de Israel, aos cristãos, as provações traziam perseverança, né? E essa perseverança traria a este povo mais maturidade, né? Mais maturidade na fé. Então, o objetivo das provações é fazer o povo de Deus ficar mais firme na fé, mais maduro na fé, mais perseverante. Este era o objetivo das provações, né? Então, eles não deviam ficar tristes ou ficarem
decepcionados, não desistirem, mas eles deveriam enfrentar as perseguições, enfrentar as dificuldades, enfrentar as aflições, de modo que eles sairiam das aflições mais fortes, mais firmes. Então, o objetivo de Tiago, ao escrever essa carta, é justamente, ou seja, preparar os cristãos para viverem a fé. Ele mostrar, olha, vocês vão passar dificuldades, mas não desistam, né? Encarem as perseguições, encarem as aflições, encarem as dificuldades de cabeça erguida. Estejam alegres por estarem enfrentando aflições, né? Isso vai fazer vocês mais fortes. Isso vai trazer perseverança, vai fazer você ser mais perseverante, né? E a perseverança ali se traduz em maturidade, né? Maturidade. Vamos adiante, então, né? Vamos entender alguns aspectos, né, históricos do livro de Tiago. Então, quem é esse Tiago? Quem é esse Tiago que escreveu o livro? Quem é esse Tiago? O autor da carta se identificou como Tiago, né? Lá ele no começo já diz, lá, eu, Tiago, servo de Deus do Senhor Jesus. Então, quem que escreveu? Foi Tiago, né? Então, no Novo Testamento encontramos 4 pessoas com o nome de Tiago, né? Então, existia mais de um Tiago na Bíblia, né, no Novo Testamento. Qual deles é o autor dessa epístola, né? Qual é o autor desta epístola, né? Então, quem que escreveu, na verdade? Qual dos Tiagos? Talvez pensamos que é o Tiago apóstolo, né? O Tiago apóstolo. E então, mas não é, né? Então vamos ver aqui quais são esses Tiagos. Existia um Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João e de Pedro, né? É esse o Tiago do barquinho, né? Nós cantamos Pedro, Tiago e João no barquinho, né? Então, esse é o apóstolo, a qual Jesus o chamou para seguir, né? Então, esse era um dos Tiagos, tá? Aí tinha um outro Tiago, Tiago, filho de Alfeu. Lá em Marcos 14:40 é citado esse Tiago aí, né? Aí também tinha o Tiago, pai de Judas. Tiago, pai de Judas. Não o Iscariotes, né? Então, o outro Judas. O autor da epístola, da carta de Judas, que tem no Novo Testamento. Então, havia dois Judas que eram discípulos de Jesus, né? Haviam 2 Judas. Então, o Judas Iscariotes e esse Judas, filho de Tiago, né? Então, mas não foi este, então não era o pai de Judas Iscariotes, tá? Então, Tiago, filho de Zebedeu, irmão de Tiago e Pedro, Tiago, filho de Alfeu, Tiago, pai de Judas, e também o Tiago, irmão do Senhor, irmão de Jesus, conforme Gálatas 1:19, ele era uma pessoa muito influente na igreja de Jerusalém, né? Tiago, irmão de Jesus, filho de José e de Maria, tá? Então, provavelmente, este é o autor do livro, né? Não se sabe ao certo se de fato foi ele o autor, esse Tiago, mas ao que tudo indica, segundo a opinião da maioria dos analistas bíblicos, dos estudiosos bíblicos, é esse Tiago quem escreveu essa carta, essa epístola de Tiago. Foi ele quem escreveu. O Tiago, irmão de Jesus. Tiago, irmão de Jesus. Então, olha que interessante. Talvez é uma informação que vocês não sabiam ainda, né? E eu acho importante, eu acho interessante esses dados externos, né? Essas informações externas do texto bíblico, assim, eu acho interessante para a gente compreender o texto bíblico. Saber quem escreveu, em que momento, né? Quem era esse cara que escreveu. Então,
Nem todos os que escreveram os textos bíblicos eram apóstolos, né? Então, por isso que é importante nós entendermos, né, e compreendermos os textos bíblicos, juntar o máximo de informações possíveis para que nós possamos aprender mais sobre a palavra de Deus, né? Então, o Tiago, irmão de Jesus, ele foi um líder na igreja de Jerusalém. Ele desempenhou um papel importante no concílio realizado em Jerusalém. O primeiro concílio da igreja, podemos dizer assim, realizado em Jerusalém, ele teve um papel importante. Então, ele foi líder na igreja de Jerusalém. Talvez era o presidente da congregação, né? Talvez ele até realizava cultos de leituras, né? Esse Tiago. Talvez ele até tocava instrumentos lá, né? Então, não sei, ele era um líder da igreja. Era o líder da congregação de Jerusalém. A primeira congregação que foi fundada. A primeira congregação cristã do mundo, né? Foi a congregação de Jerusalém. Foi fundada no dia de Pentecostes, né? 120 pessoas eram seguidores de Jesus naquela ocasião, né? Então, esse provavelmente foi o autor da carta de Tiago, tá? Em que data, né? Quando que Tiago escreveu essa carta? Né? Não há informação exata sobre a data em que Tiago escreveu essa carta, né? O fato de não mencionar a conferência de Jerusalém, que ocorreu cerca de 50 anos, por volta do ano 50 depois de Cristo, pode indicar que sua carta foi escrita antes dessa conferência, né? O texto, né, de Tiago aqui, esses 4 capítulos, né, de Tiago, 5 capítulos, na verdade, eles, assim, não citam esse concílio, essa conferência realizada em Jerusalém. E, provavelmente, então, tudo indica, né, isso pode indicar que ele escreveu antes do ano 50, né? Provavelmente foi escrita entre os anos 44 e 50, né? Então, o ano 44 foi o início da perseguição aos cristãos, né? Então, houve perseguição por parte do Império Romano, especialmente dos cristãos, por parte dos líderes judeus também, né? Houve perseguição aos cristãos e alguns foram mortos, né? E, então, provavelmente, essa carta foi escrita no início dessa perseguição, por volta do ano 44, depois de Cristo, né? E isso quer dizer que, se sua carta foi realmente escrita antes da Conferência de Jerusalém, por volta dessa data aí, entre 44 e 50, foi uma das primeiras cartas do Novo Testamento, né? Talvez a mais antiga. Olha que informação interessante, né? Eu gosto dessas informações, né? Então, né, provavelmente foi uma das cartas mais antigas, se não a mais antiga. Dos textos bíblicos do Novo Testamento mais antigo, né? Cartas, né? Os evangelhos certamente foram escritos antes, né? Muito bem. Pegaram as informações aqui? Vamos adiante, então, né? Então, destinatários. Para quem Tiago escreveu essa carta? É uma carta. Epístola é carta, né? Para quem? Se você escreve uma carta, você manda ela para alguém, né? Então, muitos judeus foram convertidos com a pregação do Evangelho. Tiago escreveu a todo o povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro, né? Isto é, aos cristãos judeus espalhados por vários países na época das perseguições. Então, com a perseguição aos cristãos, né? Muitos judeus cristãos se espalharam para outros países, para outras regiões, né? Então, eles espalharam e levaram o evangelho consigo, né? Levaram a fé consigo. É o que chamamos de diáspora, né? Inclusive, algumas versões bíblicas traduzem como diáspora. O que é a diáspora? Os judeus que, então, se espalharam, né? Se espalharam para
para outras partes do mundo, outros para os países vizinhos, né? Por causa das perseguições, né? Então, na Bíblia, na tradução de Almeida, se não me engano, aparece o termo aparece o termo dispersão, né? Então, eles se dispersaram. Eles, então, foram para outras regiões onde havia menos riscos, menos perigos, né? E foram para lá e levaram a fé consigo, né? Então, Tiago escreveu esta carta não apenas para uma congregação, como Paulo fez, por exemplo, a congregação de Corinto. Paulo escreveu para a congregação de Corinto, né? Então, Tiago escreveu essa carta para vários cristãos. Então, talvez em vários locais tinham congregações pequenas, talvez ele até fez mais de uma cópia, né? Talvez ele até fez mais de uma cópia, né? Não sabemos, talvez, né? Então, ele escreveu essa carta para essas pessoas. Por extensão, esse livro também é destinado a todos nós, pois a partir do Novo Testamento, os cristãos são o novo Israel, os filhos de Deus. Então, essa carta, ela se endereça a nós também, né? Para nós, cristãos da Congregação Verdade, cristãos da Congregação Bom Pastor, cristãos que estão espalhados por todo o mundo. Então, para todos aqueles que creem em Jesus, esta carta, como toda a Bíblia, ela foi escrita também, né? Ela é para nós, ela fala para nós, né? Das aflições, das perseguições, da perseverança, da maturidade cristã, que esse texto está nos ensinando hoje, é para nós também, não só para os cristãos da diáspora, não só para os judeus dispersos pelos países vizinhos a Israel. Tá? Vamos lá. O povo de Deus sendo identificado como Israel, né? Concluímos então que o livro de Tiago é uma epístola universal, dirigida aos cristãos de todos os tempos, né? Então, existiam as epístolas de Paulo, né? As epístolas de Paulo, que ele endereçava a determinadas congregações. Existem as epístolas pastorais, na qual Paulo escreve para pastores, como as cartas a Timóteo e a Tito. E existem as cartas universais, né? A epístola universal, que é, por exemplo, essa de Tiago também, né? E também a de Pedro. E então, são essas, a de Hebreus, né? Então, são essas cartas que são denominadas cartas universais, dirigidas a cristãos de todos os tempos. Tá? Embora as que foram endereçadas a congregações, como Filipos, Romanos, Corinto, elas também são universais, né? Assim, porque elas são também para todos nós. Né? Agora vem para a gente uma pergunta para a gente refletir, tá? Então, diz assim a pergunta: qual é a nossa reação, nosso sentimento quando passamos por provações, dificuldades? Nos alegramos ou manifestamos insatisfação? Qual é o nosso sentimento, a nossa reação quando passamos por provações, por dificuldades? Qual é a tendência nossa? Ficar feliz? Ou ficar revoltado, ficar insatisfeito, queixoso? Qual é a nossa tendência, a nossa reação? Normalmente ficarmos insatisfeitos, né? Reclamarmos, questionarmos, xingarmos, né? Apontar um culpado, né? E o apóstolo Tiago diz: olha, fiquem felizes se você está passando por dificuldade. Você tem a oportunidade de aprender, tem a oportunidade de crescer, tem a oportunidade de ficar mais forte. Então, as dificuldades, elas têm esse propósito, né? Às vezes é inevitável que venham dificuldades, é inevitável que venham aflições, porque este mundo não é perfeito. O céu não é aqui, né? Então, já que não tem como fugir da dificuldade, das aflições, dos contratempos, né? Que tal a gente fazer, né, dessa situação, aproveitar este momento para a gente aprender uma lição, né? Fazer do limão uma limonada, como se diz por aí, né? Ou seja, nós aprendermos, usarmos aquela situação adversa para tirar uma lição,
usarmos para o bem, né? A Bíblia não fala, Romanos, ali não fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus? Nos alegramos também nos sofrimentos, também diz Paulo aos Romanos, no capítulo 5, porque os sofrimentos produzem esperança, não, perseverança, esperança, e então, será que as dificuldades, os contratempos, aquelas coisas que dão errada na nossa vida, será que aquilo é só para nos prejudicar? Já pensaram nisso? Será que aquilo é só ruim? Ou será que aquilo tem algum propósito? Né? Então, como encaramos as coisas, as dificuldades? Qual é a nossa reação? Então, isso é para a nossa reflexão, tá? Vamos adiante. O benefício das provações. O benefício das provações. Então, qual é o lado bom das provações? Qual é o lado bom das dificuldades? Nós não queremos passar por dificuldades, né? A gente quer ver sempre as dificuldades bem longe. A gente não quer, a gente quer que a nossa vida seja perfeitinha, né? Com a nossa casinha lá, perfeita, limpinha, casa bonita, a nossa família toda unida, né? Feliz, né? Onde todos se amam, né? Trocam carinho, afagos, né? A gente quer isso, a gente sonha com isso, né? E a gente parece que espera isso todo dia. Né? Mas a vida é assim? Não é assim, né? A vida não é assim. Às vezes queremos, né, sonhamos com um bom trabalho, em que eu trabalhe pouco e ganhe um salário bom, né? Eu possa viajar, eu possa comprar um carro legal, né? Fazer aquele churrasco de domingo, né? Com uma carne boa. Mas nem sempre é assim, a vida é assim, né? E às vezes tem situações difíceis, né? Às vezes tem situações, né, inesperadas, contratempos, né? Às vezes cristãos se iludem achando que a vida cristã é isso. Você vai ter uma vida perfeita. Não, eu não vou ter uma vida perfeita. Nunca a minha vida será perfeita. Neste mundo, não. Então, aí tem as provações, tem os contratempos, né? Domingo nós celebramos o aniversário da Congregação de Flores, né, 15 anos, e a gente estava refletindo, né, feliz, agradecido, né, porque é uma congregação, assim, jovem, uma congregação boa, né, a congregação onde as pessoas foram unidas, trabalharam, né, edificaram, construíram o templo, construíram lá a estrutura que tem lá, uma bela estrutura, um lugar bonito, um templo bonito, um salão bonito. É a congregação de Flores. Mas nem tudo são flores lá, né? Nem tudo é perfeito. Tem dificuldades também, né? Então, mesmo lá em Flores, nem tudo são flores, né? Então, é uma congregação bonita, uma cidade bonita, mas nem tudo são flores. Ou seja, tem dificuldades na nossa vida, né? E às vezes as dificuldades, elas têm um propósito, elas têm um benefício. Então, diz assim: eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio a todo o povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro, envio saudações a todo o povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Né? É o segundo versículo ali. Então, vamos entender. Então, primeiro versículo. O autor se apresentou como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, ele era um servo de Deus, servo de Jesus. E ele apontou as atitudes cristãs diante das provações e tentações. Né? Então, quando vêm as tentações, quando vêm as provações, os contratempos, as aflições, como eu devo me comportar? Qual é a minha atitude? Como eu encaro? Né? E aí vem uma pergunta aqui para reflexão. Qual é a razão ou a importância da ênfase da afirmação do Tiago? Que ele era servo de Deus e de Jesus Cristo.
né? De Jesus Cristo. Então, aqui ele estava escrevendo primeiramente para cristãos judeus, né? Em que cristãos que haviam se convertido ao cristianismo, judeus que haviam se convertido ao cristianismo. E então o judaísmo, a religião judaica, o judaísmo, elas creem em Deus, mas elas não creem em Jesus, né? Talvez o apóstolo, aliás, Tiago, ele escreveu para identificá-lo, né? Então, eu sou servo de Jesus também, né? Então, ele é servo de Cristo. Ele serve a Cristo também, não apenas Deus, né? Não apenas Deus, na qual a religião judaica, o judaísmo, se apegar, né? Pregar, né? Então, eles apenas creem no Deus Pai, não creem que Jesus é filho de Deus, né? E então, por isso que ele afirmou que ele era servo também de Jesus. Mas vamos ao próximo trecho bíblico, né? Pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança, né? Então, diz lá, fiquem felizes, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a fé de vocês vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada, né? Então, que essa perseverança seja total, completa, para que vocês sejam maduros, né? Haja maturidade, sejam corretos e não falham em nada, né? Então, vamos entender esse trecho, né? Aqui está o texto aqui para a gente entender melhor. Nesse texto inicial, Tiago falou das provações. Essa menção é uma indicação que estava escrevendo aos cristãos sofredores, dispersos pela perseguição, né? Então, os cristãos estavam sendo perseguidos, estavam passando por sofrimentos. Além de discriminados, eles sofriam discriminação, preconceito, eles também recebiam ameaças de morte. Então, o cristianismo estava crescendo, e aí o Império Romano via no cristianismo uma espécie de grupo, né, revolucionário. E eles viam os cristãos, olha, esse povo pode se tornar um partido político, né? E aí, então, havia perseguições, né? E havia também inveja. A maneira como os cristãos viviam provocava inveja. Admiração por parte de alguns, mas inveja por parte de outros, né? Então, o Tiago, então, faz um alerta para que eles não tomassem atitudes anticristãs, de confronto com os maus, de retaliação ou desânimo e desistência da fé, né? Então, por isso que ele diz ali, olha, que vocês sejam maduros e corretos, né? Não falham, ou seja, não façam bobagem, né? Cuidado quando são provocados. Não revidam, né? Não paguem com a mesma moeda, né? Senão isso vai ficar pior, vai virar uma guerra, né? Vai haver mais mortes. Então, sejam... no próximo estudo, ele fala, né, que ele diz ali que sejam sábios, né? Ou seja, enfrentem as perseguições com sabedoria, né? Então, ou seja, não reajam às provocações, né? E então, por isso que ele escreveu isso. Ele os alertou, os preparou para que encarem as aflições, as perseguições com sabedoria, né? E não paguem na mesma moeda, não tentem, se alguém agredir, não os agridam também, não retalham, né? Retalhar é você retribuir, né? Ou não desanimem e não desistam da fé, permaneçam na fé. Então, Tiago instruiu, ensinou e encorajou os leitores a suportar as aflições, as perseguições com perseverança, fortalecendo-os na fé e no estilo de vida, como testemunho verbal e não verbal para o mundo, né? Então, ou seja, ele diz assim, olha, sejam fortes,
sejam corajosos, sejam perseverantes, ou seja, fiquem firmes, né? Fiquem firmes no caminho, não desistam de Jesus, né? Então, fiquem firmes. E fiquem firmes na fé e no estilo de vida, ou seja, na maneira de viver. Isso é testemunho verbal, testemunho falado e o testemunho não verbal, através das atitudes, através do comportamento, né? Este foi o objetivo de Tiago, né? Para que eles sejam maduros, né? Tenham maturidade, tenham calma. É difícil, né? Se você, muitas vezes, sofre uma injustiça, sofre uma perseguição, né? Muitas vezes é difícil você não reagir, né? Mas este foi o conselho de Tiago, ó, não revidam, não reajam, né? Se alguém provocar vocês, né? É a mesma coisa, né? Hoje, isso serve para nós hoje também. Alguém pode, às vezes, questionar a nossa atitude, a nossa fé, o nosso comportamento, tirar sarro, né? E aí como que nós temos que agir, né? Com paciência, oferecer o oposto daquilo que recebemos, né? Quando Jesus disse, né, que nós devemos dar a outra face, né? Então ele está falando disso, olha, não seja igual, não seja mal. Se você recebeu maldade, não trate mal, né? Só assim você vai desarmar aquela pessoa. Né? Só assim você vai conseguir alguma coisa, mudar o coração daquela pessoa, né? Então, a epístola de Tiago apresenta uma exortação à perseverança. Quais são os benefícios da perseverança? Né? Quais são os benefícios da perseverança? Você já enfrentou uma dificuldade e desistiu? Você já enfrentou uma dificuldade, ou enfrentou um desafio e desistiu parou no meio do caminho? E depois você se arrependeu? Poxa vida, eu devia ter tentado mais, né? Devia deveria ter sido mais persistente. Eu não deveria ter desistido tão fácil, né? Então, quando a gente é mais firme, é mais perseverante diante das dificuldades, diante dos desafios, diante dos contratempos, a gente fica mais forte, na verdade, a gente fica mais cascudo, podemos dizer assim, né? Então, ele diz ali, que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros, né? Ou seja, pois vocês sabem que quando sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Então, quando a gente encara um desafio, quando a gente vence aquele desafio, a gente fica mais forte, mais perseverante. Muitos de vocês passaram por dificuldades, né? Muitos de vocês passaram por situações muito difíceis. Estão aí. Com certeza aquela dificuldade contribuiu, né? Às vezes essa dificuldade está lá na nossa origem, né? Às vezes numa origem pobre, com dificuldade, escassez, né? Com certeza aquilo contribuiu para alguma coisa na sua vida, né? Quando você se manteve firme, às vezes há pessoas que crescem num ambiente muito hostil, né? Jovens, muitas vezes, violência ao redor, drogas, e mesmo assim ele não vai para esse caminho, né? Ou seja, ele manteve perseverante, né? Os filhos, muitas vezes, os pais, às vezes, disciplinam os filhos, né? Cobram, ensinam, às vezes até dá um puxão de orelha. Mas depois, esse filho agradece. Ah, que bom que meu pai foi duro comigo, que bom que meu pai foi severo comigo, me ensinou e exigiu de mim isso, e hoje eu sou quem sou graças ao meu pai. Eu, por exemplo, tenho muita gratidão pelo pai que tive. Toda a minha família é muito grata pelo exemplo dele, né? Ele não era cruel, não era tirano, não era violento, nunca foi, pelo contrário, era muito amoroso, carinhoso, bem-humorado, mas ele era sério, né? Ele era sério. E então eu sou grato a Deus
por ele ter me ensinado, e muitas vezes dado até um puxão de orelha, né? Então, sou grato a isso, né, por ele ter ensinado. Então, as dificuldades que nós passamos, as provações, as aflições, então, elas são necessárias, né? Então, o autor conclui o trecho inicial dizendo, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada, né? O que significa essas palavras, né? Então, a fim de que sejam maduros, corretos, ou seja, sejam maduros, a fim de que cresçamos, né? Tenhamos mais sabedoria, mais maturidade, e para que a gente não cometa erros, ou seja, para que a gente aprenda, né? Então, aqui explica melhor. Quando cristãos enfrentam momentos difíceis, eles podem ser tentados a desistir de tudo e até negar a Deus. Nessa hora é necessário lembrar das palavras de Tiago. Ele lembrou aos leitores que as provações viriam. A pergunta é como eles deveriam vê-las e como eles deveriam conviver com essa realidade hostil do mundo, né? Então, nós podemos passar por momentos difíceis, né? Por exemplo, a congregação, às vezes, pode passar por um momento difícil. Às vezes acontece. Às vezes surge uma dificuldade na igreja, na congregação, um conflito, às vezes, e muitas pessoas costumam se afastar da igreja, se afastar da congregação, né? Por causa disso, por causa daquilo, por causa de fulano, por causa de ciclano, por causa do pastor, por causa do diretor. Então, às vezes, isso acontece, né? Ou, às vezes, uma dificuldade financeira que a igreja passa. Muitas pessoas se afastam, porque não querem enfrentar a dificuldade. Às vezes, podemos passar por dificuldades na família, né? E aí isso vai me afastar de Deus. Às vezes, as pessoas podem se decepcionar com Deus, né? Quando vê que Deus não responde assim às nossas orações, Deus está permitindo que eu passe por dificuldade, por uma enfermidade, a pandemia, por exemplo, né? Às vezes, algumas pessoas acabam se afastando de Deus, desistir de tudo, né? Então, Tiago escreveu aos cristãos, a esses cristãos, justamente para que eles permanecessem firmes. Eles estavam preparando, olha, vai vir dificuldade aí, né? Vai vir provação, né? Então, olha, e essas provações, elas vão ser importantes. É isso que ele estava dizendo. Essas provações que vão enfrentar vão ser importantes. Vocês vão ficar mais fortes. Vocês vão ficar mais perseverantes, né? Vocês vão encarar as dificuldades, vai vir uma dificuldade, vai vir outra, e vocês vão enfrentar. E vocês vão vencer. Deus lhes dará a vitória, né? Então, ele então estava alertando esses cristãos para que eles, olha, estivessem preparados para encarar a realidade deste mundo hostil, né? Então, alguns vão duvidar da nossa fé. Alguns vão questionar a nossa atitude, nossas atitudes, o nosso comportamento. Alguns vão, talvez, debochar da nossa fé cristã. Aos jovens, na universidade, alguns vão chamar vocês de tolos por serem cristãos, por crerem em Jesus, né? Isso é mais uma provação, essa é mais uma dificuldade. O que você vai fazer? Vai concordar com eles? Vai desistir? Né? Vai dar moleza para Satanás? Vai fazer corpo mole para Satanás, para o diabo? Né? Vai fazer a vontade dele? É isso que ele quer, né? Então, é isso que o apóstolo Tiago está. Esse é o objetivo do apóstolo Tiago ao escrever esses textos, né? Adelante, né? Ele disse que devem ser feitos. Ele disse que devem ser. Como devem ser? Sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Como assim, né? É o que nós chamamos a atenção no início ali. Como ser feliz, né? E mais, ser feliz na dificuldade, né? Ninguém quer dificuldade. Dificuldade, aflição é sinônimo de tristeza, né? Como assim ser feliz, né? Ele diz também, perseverança seja perfeita a fim de que vocês sejam maduros e não falhando em nada, né?
Então, o que isso quer dizer? Um analista bíblico é da opinião que Tiago, ao escrever essas palavras, estava estimulando os cristãos a crescerem em direção ao amadurecimento da vida de santificação. Então, ele está dizendo que ele estava, então, estimulando, olha, dizendo que as dificuldades, as provações, elas vão ser importantes para você crescer na fé, para você ficar mais firme na fé. E para você vai ser importante para você dar um testemunho de fé e de vida, né, no momento da dificuldade. Então, o momento que nós estamos passando de pandemia, de Covid, mortes, né, enfermidades, é um ótimo momento para nós testemunharmos nossa fé. É um ótimo momento para nós amadurecermos. É um ótimo momento para nós crescermos na fé. Para nós nos apegarmos mais a Deus. Como você está usando esse tempo de pandemia? Como você está usando essas dificuldades? Para quê? Para falar de política? Para polarizar ainda mais o ambiente político no nosso país? Será que vale a pena? Né? Ou eu estou aproveitando este momento para crescer mais na fé? Para dar um bom testemunho? Né? Será que essa não é uma ótima oportunidade para nós testemunharmos nossa fé? Para nós sermos igreja? Seja ela fechada, esteja ela aberta ou fechada? Será que se ficarmos sem realizar culto determinados dias, será que nós vamos deixar de ser igreja? Né? Será que a igreja é só este momento de culto? Será que só há igreja quando as pessoas estão reunidas em culto? Não. O culto é importante, necessário, sempre vai ser. Né? Mas nós não podemos perder essa oportunidade de pandemia, momentos onde as pessoas estão aflitas, muitas pessoas estão aflitas, preocupadas. Então, este é o momento oportuno, é um terreno fértil para nós chegarmos com palavras de consolo a essas pessoas que estão aflitas, pessoas que estão necessitadas. Né? Então, não vamos perder o bonde. Né? Não, o cavalo está passando encilhado na nossa frente, vamos montar, né? Vamos aproveitar essa oportunidade para darmos testemunho de nossa fé. Mostrar quem nós somos. Não apenas ficar reclamando. Né? Não apenas ficar criticando. Né? Vamos aproveitar as oportunidades. Vamos testemunhar nossa fé. Vamos orar. Vamos ajudar quem precisa. Né? Vamos aproveitar este momento, talvez que eu tenha até mais tempo para estudar, para ler a Bíblia. Né? Então, é uma oportunidade. Ou seja, as dificuldades, as aflições, elas devem ser aproveitadas. Devemos, né, amadurecer mais. Né? Então, não devemos perder tempo com bobagens, né? Por discussões, às vezes, sem fundamento, sem sentido, que não leva a nada. Então, aproveitemos para que possamos dar um testemunho equilibrado, né? Palavras equilibradas, palavras de paz, de esperança, né? de conforto, né? Palavras de perdão, de salvação. Então, por isso que Tiago escreveu essa carta. Olha, vocês vão enfrentar dificuldades, vão enfrentar problemas, mas, né, não se preocupem. Né? Isso vai ser importante. Vocês vão crescer na vida santificada, vocês vão ficar mais maduros na fé, e assim por diante. Né? Isso significa, então, que Deus permite que os seus filhos passem pelo processo de provações com o objetivo de que cresçam e amadureçam na vida cristã. Vida de coerência entre fé e vida de santificação. Né? Então, vida coerente. Não só, né, eu tenho fé. Né? Não só uma fé teórica, né, ou fé superficial, da boca para fora. Então, a fé que se mostra em ações. O grande tema do livro de Tiago, que nós vamos ver nos próximos estudos, é o tema fé e obras. Né?
Vocês conhecem a afirmação: a fé sem obras é morta. Fé sem santificação. Vida cristã, vida de fé sem santificação, sem vida santificada, não tem sentido. Eu tenho fé, você tem obras? Então, fé e obra, ou eu tenho obras e você tem fé? Então, fé e obras caminham juntas. A fé sem obras é morta. A fé sem obras, a fé, dizer que tem fé e não vive de acordo com a fé, né? Então, você não tem fé. A fé é morta, né? É por isso que Paulo escreveu no início da carta: sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a fé de você vence essas provações, ela produz perseverança, né? Vamos aqui para as partes finais do estudo bíblico, né? Então, a partir do entendimento sobre provações permitidas por Deus, qual será a nossa reação ao sermos provados? Quando você passar por uma dificuldade, né? Talvez uma enfermidade. Talvez você perde o emprego. Talvez você sofra um acidente. Mas espero que não, mas alguns, infelizmente, nós passamos por isso. Né? Talvez um problema familiar, problema na família, um problema conjugal, né? Talvez um filho rebelde. Como é que você vai enfrentar essa provação? Qual vai ser a sua reação? Chutar o balde? Xingar, questionar, desanimar? Chutar o pau da barraca, como se diz, né? Como vamos reagir? Vamos desanimar e deixar de nos comprometer com o desenvolvimento do trabalho da igreja? Ou seja, vou desanimar, vou me afastar da fé? Vou abandonar minha família? Ou, pelo contrário, vou batalhar cada vez mais para honrar nosso Deus, o Senhor? Eu vou questionar Deus, colocar Deus contra a parede? Ou eu vou batalhar, encarar de cabeça erguida e assim honrar Deus e Senhor? Outra coisa também, às vezes os contratempos, as aflições, os problemas que nós enfrentamos são criados por nós mesmos, né? Porque às vezes a gente erra, às vezes a gente comete erros, né? E às vezes esses erros nossos, eles nos levam a situações adversas. E qual é a nossa atitude? Né? Qual é a nossa atitude? Nós vamos colocar a culpa no outro? A tendência é botar a culpa no outro, né? Ou a gente vai aprender com os erros? Reconhecer os erros, olhar para dentro de si, o que eu posso fazer? Né? Qual é a atitude mais frequente quando irmãos da igreja enfrentam as provações? Né? Qual é a atitude mais frequente quando irmãos da igreja enfrentam provações? Qual é a sua atitude frequente? Você se desespera? Algumas pessoas se desesperam, né? Às vezes o problema é pequeno, às vezes. Ele acha que é um problemão, né? Algumas pessoas são muito ansiosas, né? E aí sofrem bastante, se preocupam demais quando vem um momento difícil. Né? Calma, né? Vamos esperar, vamos confiar em Deus, né? Por exemplo, quando veio a pandemia, poxa vida, e agora? Como é que vai ser? Todo mundo se preocupou. Mas qual deve ser a nossa posição? De cautela, vamos aguardar, vamos confiar no Senhor, Ele vai prover o necessário. Né? Vamos ser responsáveis, vamos tomar cuidado, vamos seguir orientações de especialistas da área. Né? Vou perder meu trabalho? Pode ser que sim. Mas depois você vai conseguir de novo, né? E nós vamos enfrentar as dificuldades. Vamos permanecer na fé. Então, se na dificuldade você se afastar de Deus, você vai ficar com a dificuldade e sem Deus.
Ou se você vai se desesperar, né, chutar o balde, você vai ficar com a dificuldade, o problema vai aumentar e vai ficar sem Deus. Mas se você se apega com Deus, ainda mais, na sua palavra, busca orientação, né? Busca o apoio dos irmãos na fé, busca o apoio dos amigos. Aí você tem Deus, você tem os problemas, eles não vão embora assim tão rápido. Tem as provações, as dificuldades. Você tem as dificuldades, mas você tem Deus, você tem os irmãos na fé, você tem um pastor, você tem, né, seus amigos. Fica mais fácil ou não? Você fica mais forte ou não? E aí, quando aquela dificuldade passa, aquela provação passa, aquele problema é resolvido, aí você fica feliz, né? Você fica feliz, você fica mais forte. As dificuldades, elas vêm, né? O mundo não é um mar de rosas, né? Tem os espinhos também. Jesus disse, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Jesus venceu o mundo com sua ressurreição. E aí, pela ressurreição de Cristo, pela vitória de Cristo, nós também venceremos. Nós também vamos ressuscitar. A vida eterna é uma realidade, né? Então, devemos enfrentar as provações, os contratempos, as aflições, com perseverança. Não desistir. Não entregar os pontos. Não se afastar de Deus. Não se afastar da igreja, não se afastar dos irmãos da fé, mas permanecer firme. A fé, aonde buscamos fortalecimento na fé, na sua palavra. E aí vamos enfrentar. E aí vamos ficar mais fortes, mais perseverantes, e mais felizes, porque nós superamos as provações, porque eu fiquei mais forte, porque Deus está comigo, né? E a minha família está comigo, né? Os irmãos da fé estão comigo. Deus está comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Conclusão. Que Deus ajude a todos nós para estarmos aptos a suportar as provações, buscar sabedoria e viver de acordo com a fé que professamos. Olha que interessante. Conclusão do estudo, que todos nós possamos estar aptos. Aptos quer dizer preparados. Esse preparo se dá através da palavra de Deus. Aptos, preparados para suportar as provações, as dificuldades que elas vêm, já vieram e virão outras, né? Então, a dificuldade que nós estamos enfrentando agora não é a primeira, não vai ser a última, né? Então, a buscar sabedoria e viver de acordo com a fé que nós temos, professão, a fé no Deus triuno, Pai, Filho, Espírito Santo, a fé no Deus Salvador, a fé cristã, né? Essa é a fé que nós possamos viver de acordo com essa fé. E aí vamos dar bom testemunho. Nós vamos ser maduros e corretos. E não falharemos em nada, conforme ali o Tiago nos orienta. Tá? Amém, irmãos e irmãs. Amém. E este é o nosso momento de estudo bíblico hoje, tá, pessoal? Tá? E que Deus possa abençoar essas palavras no coração de vocês, tá? Obrigado por terem estado conosco. E aqui eu menciono aqui os irmãos que estão conosco, a Laci, que eu não mencionei antes,